Então, vamos lá. No estudo de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 11, né? E o capítulo 11, ele fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. E aí, hoje, nós vamos estudar sobre a passagem que fala sobre dai a César o que é de César e sobre a lei do amor. Bom, essa passagem dai a César o que é de César é bem conhecida, né? Então, é bastante falada. E ela está lá em Mateus e em Marcos, né, que é quando os fariseus perguntam a Jesus, ou tenta fazer uma cilada para ele se cair em contradição, né? Então, os fariseus perguntam, é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então, lembrando, assim, que né, as condições não eram tantas, principalmente para eles, e era cobrado uma porcentagem bem considerável, bem boa. Então, assim, eles estavam querendo, de repente, que Jesus caísse em contradição para que os romanos, para que eles pudessem ter alguma coisa, né? Os romanos pudessem ter realmente algo contra Jesus para poder prendê-lo, enfim. Então, foi perguntado, é lícito deixar de pagar a César o tributo, o imposto? E Jesus respondeu, então, apresentai-me uma das moedas que dão em pagamento do tributo. E quando eles apresentaram, Jesus perguntou, de quem são essa imagem e essa inscrição? Né? Então, no símbolozinho da moeda. E eles responderam, a de César. Foi então que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, essa é uma passagem bem conhecida, né? E com isso, a intenção dos fariseus, essa pergunta, eles não queriam conhecer a opinião de Jesus sobre o pagamento do tributo, saber o que Jesus pensa ou nada. Eles queriam era fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras e tivesse contra ele a autoridade romana. Então, queria fazer uma cilada para Jesus sobre isso. Porém, ao falar dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus transmitiu algumas lições, né? Então, quais são essas lições transmitidas? Primeiro, ele ensinou que o princípio de justiça e equilíbrio deve reger o comportamento humano. Ou seja, a gente tem, deixa eu continuar aqui, né? Que, ou seja, esclareceu que é necessário atender às exigências de ordem material. Nós estamos num mundo material. Então, nós temos nós temos que cumprir certas regras materiais também. Nós estamos aqui no mundo, nós pagamos imposto, nós temos que seguir as leis dos homens, a justiça, né, estabelecida por cada país, enfim. Então, nós temos regras humanas também, materiais para poder cumprir. Então, é necessário atender às exigências de ordem material. E relembrou que não devemos esquecer as obrigações morais e espirituais, porque embora nós estejamos encarnados, estejamos no mundo material, mas a nossa função é nos elevar moralmente e espiritualmente. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Não é somente a parte material. Porém, até para a nossa evolução espiritual, nossa evolução moral, a gente também deve entrar e seguir as regras espirituais, as regras materiais nesse mundo, né? Então, para a gente conseguir a nossa evolução. E dai a César o que é de César significa a condenação de todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Ou seja, muitas vezes, se a gente sai falando do outro, né, tem até uma passagem que eu gosto, que é simplesinho, né? Que assim, se a gente pegar, subir num monte, num dia que tiver bastante vento, com a mão, pode ser cheia de purpurina, pode ser cheia de areia, pode ser cheia de um grãozinho fino, mas e abrir essa mão, né, com esse grãozinho, e com esse vento vai levar, e depois seria muito difícil a gente conseguir juntar tudo isso. Assim é a fofoca, assim é a calúnia. Se a gente sai espalhando, depois é muito difícil conseguir juntar tudo que a gente fez. E nisso a gente causa, né, um prejuízo moral.
que a gente está fazendo a outra pessoa, porque a gente está caluniando, a gente está, né? Então, causa sim um prejuízo moral. E aí, esse dai a César o que é de César fala, condenação de todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Então, o que é feito, assim, o que é do homem, o que é da terra, que seja feito aqui na terra, que seja cumprido as leis aqui da terra, o que pode e o que não pode. Mas para a gente caminhar com uma nossa evolução, a gente tem que seguir as leis da terra e seguir as leis morais. Não adianta só seguir as leis da evolução e esquecer as regras que a gente tem que seguir aqui na terra também, né? E Jesus foi um grande exemplo disso. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E aí, ele também cita, né, que é importante, uma das lições também, né, é o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem seus direitos. Então, é por isso que essa passagem está dentro desse capítulo. Esse capítulo que é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. E nesse capítulo, amar ao próximo como a ti mesmo, né, que foi falado no estudo semana passada, é o quê? Fazer com outro o que gostaria que fosse feito com você. Então, isso também vale para o governo, para esse estabelecimento de leis aí. Respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os direitos. E foi isso que Jesus aplicou, né, quando falou disso. Então, assim, foi criada a cédula, nesse caso, a moeda tem a imagem de César, então dai a César o que é dele, né? Ou dai ao governo, dai ao estabelecimento para a regra da sociedade. Então, nessas leis, essas matérias, é para o convívio de sociedade, de um modo geral, ainda é preciso. Por quê? Porque nós não somos evoluídos ainda o suficiente para podermos conviver sem uma regra de um modo geral. Isso foi passado há muito tempo, desde quando Moisés, né, ele juntou as pessoas que estavam fugindo do Egito, que eles juntaram, né, para poder criar, então, ir para a Terra Prometida, foi preciso um estabelecimento de Deus, de regras. Por isso que Moisés, ele teve, ele recebeu do anjo, né, os 10 mandamentos, que eram regras para o convívio da comunidade, para poder estabelecer e seguir, assim, um caminho. Então, é importante que a gente siga essas regras, mas também é importante que a gente não entre em contradição conosco e que façamos ao outro, seja o outro uma entidade física, uma pessoa jurídica, né? Por isso que eu falei entidade jurídica, para poder seguir. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? E cumprimento dos deveres com a família, a sociedade, a autoridade e os indivíduos em geral. E olha que interessante, esse cumprimento dos deveres com, em primeiro lugar, a família. Porque quantos estão aí, quantos de nós, né, seres humanos, estamos aí que às vezes, assim, somos bons cidadãos do lado de fora, mas, né, não fazemos nada por aqueles que estão dentro de casa. Quantos estão ali, assim, super compreensivos com o próximo, principalmente agora, nessa época de exposição, de redes sociais, então é todo mundo tão querido, tão amável, tão solícito, né, que eles brincam que, por exemplo, a rede social é uma terra das mil maravilhas, onde todo mundo está feliz, todo mundo é bom, todo mundo é caridoso, mas esquece da própria família. Então, às vezes, é incapaz de estender a mão para um irmão, de ser paciente, que às vezes a pessoa, né, a gente cobra a paciência dos outros, mas dentro de casa, e a nossa família é a nossa primeira escola, né, a escola que nos foi dada para que desde nascido, né, desde criança que a gente tenha que conviver, porque a gente já sabe das nossas pendências passadas, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso ainda na frente. Então, é o cumprimento dos deveres, primeiro com a família. E aí, isso eu lembro, né? Vamos voltar aqui nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos tem amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, vem muito falando de amor. E aí vem, então, e eles falam, honrai pai e mãe. Muitas vezes, né, no mandamento não está falando só amar pai e mãe, é honrar. Porque, às vezes, dependendo da situação, dependendo do resgate, das provas e expiações que tem que passar aqui, às vezes amar é muito difícil.
Não é o nosso caso, espero que não seja o caso de nenhum de vocês que estão ouvindo, né? Mas existem casos onde o amar a família fica muito difícil. Então, eles pedem pelo menos honrai. Honrai pai e mãe. Não sei se vocês já perceberam esse detalhe. É um detalhe sutil na palavra, né? Mas que significa tanta coisa. Por quê? Então, assim, a própria Bíblia mesmo vem esse ensinamento, né? Para eu poder começar a falar com vocês e para poder entrar no assunto do Evangelho, em 2020 eu fiz um curso de teologia, porque eu queria conhecer um pouquinho mais, para ter um pouquinho de conhecimento. Isso era batido tanto na tecla, né, desse honrai, por que não amar? Porque a gente entende que muitas vezes é difícil. Então, é um cumprimento dos deveres com a família. O honrai o pai e mãe, se possível, honrai a família, porque a gente não lembra, mas a gente pediu para estar no meio deles. E se a gente pediu, é porque existe uma função, existe uma razão para as dificuldades que a gente enfrenta, para os perrengues, para às vezes a falta de afinidade ou os choques que a gente dá com a pessoa. Para quê? Para nos ajudar a desenvolver o amor, né? Que a nossa escola maior, a nossa primeira grande escola é a nossa família. Então, os cumprimentos dos deveres primeiro com a família, depois com a sociedade. Sim, nós vivemos em sociedade, então a gente tem que cumprir também as regras da sociedade. Não adianta uma pessoa também ser super evoluída, então aí vou até colocar uma interrogação nesse super evoluída, né? Mas assim, uma pessoa que seja muito caridosa, que seja, né, que se trabalhe, faça muitos trabalhos voluntários, que seja muito paciente, muito amiga, né? Uma pessoa muito solidária, mas que chega em casa e desrespeita todos os seus familiares. Então, a gente coloca isso em credibilidade, tipo assim, até que ponto essa pessoa realmente é solidária, é fraterna, ela é caridosa, se desrespeita em casa. Da mesma forma, se desrespeita a sociedade. Se não segue regras, se não está nem aí, se manda palavras ofensivas para o governo, com gestos obscenos, com atitude, não está nem aí, né? E prega não dinastia, mas uma revolução, de certo modo, né? Assim, um não cumprimento. Então, assim, o capítulo de ontem, né, da semana passada, que a gente fala, amar a todos como ao próximo, né? Como amar ao próximo como a ti mesmo. Isso também e principalmente implica amar aqueles que a gente não gosta, que não concorda, porque amar quem nos ama é muito agradável, é muito fácil. É muito fácil a gente gostar de alguém que gosta da gente, que elogia, que nos enxerga com bons olhos. É muito fácil. Difícil é a gente enxergar aquele que é uma pedra no nosso sapato. Difícil é a gente conseguir enxergá-lo como irmão, enxergá-lo com amor, né, com carinho. Então, esse é um dos grandes ensinamentos. E aí, conviver, cumprir os deveres com a sociedade, de um modo geral, isso faz parte do ensinamento de Jesus. Nessa lição, dai a César o que é de César, é isso que ele está mostrando. Cumpra o seu dever como cidadão, cumpra o seu dever com a sociedade, mas também cumpra o seu dever com Deus, né? Então, aí, a autoridade, os indivíduos de um modo geral, esses são os deveres que a gente tem. E o que quer dizer dai a Deus o que é de Deus? Né? Dar a Deus o que é de Deus significa cumprir as leis divinas de amor, de justiça e de caridade, que nos levam ao aprimoramento moral e espiritual. Então, eu vou até repetir essa frase aqui. Cumprir as leis divinas de amor, a lei de amor, de justiça e de caridade, ou seja, se nós cumprirmos e seguirmos a risca e praticarmos o amor, a justiça e a caridade, isso vai nos levar ao aprimoramento moral e espiritual, que é o nosso goal, né? Que é a nossa missão, que é o nosso objetivo aqui na Terra. E a lei do amor. Lá no Livro dos Espíritos, né? Lázaro passa essa passagem para a gente. A lei do amor, ela resume a doutrina de Jesus inteira, inteira. Não somente de Jesus, ela resume todos os ensinamentos. E aqui eu quero lembrar também, assim, vamos pegar os grandes líderes da humanidade.
atualmente? Vamos ver. Nós temos Jesus, temos Buda, temos Maomé. Então, vamos lá. Jesus não era cristão. Cristão eram aqueles que seguiam Jesus, né? Buda não era budista. Budista eram os que seguiam Buda. E Maomé não era muçulmano. Muçulmano era quem segue Maomé, né? Então, nós temos, estou dando exemplo de 3, mas pode ser válido para todos. Então, Jesus não era cristão. Buda não era budista. Maomé não era muçulmano. Todos eles, sejam esses 3 ou quaisquer outros líderes espirituais que vocês pensarem, todos eles seguem o quê? A lei do amor. Todos eles seguem o amor. Porém, a gente briga tanto para seguir uma determinada pessoa que acaba deixando de seguir o que eles seguiam, a lição principal deles. Então, as pessoas brigam entre elas para seguir uma determinada religião ou por uma opinião política, ou nada, esquece, o política não entra aqui não, me desculpa, mas uma determinada religião, uma seita, uma ideologia, mas esquece que aquele líder, o líder espiritual mesmo, aquele que seja exemplo para a humanidade, eles também não se seguiam, o que eles seguem é o amor, é o respeito, né? Então, assim, a gente pegando aqui a lei do amor, ela resume a doutrina de Jesus inteira. Todos os ensinamentos de Jesus são baseados no amor ao próximo, no amor a Deus. O resto são apenas variações. Da mesma forma, às vezes alguém pergunta assim, eu não sei, a gente ouve muita gente falar de missão, a minha missão na vida é essa ou aquela. No final das contas, a missão de todo mundo se resume em uma palavra: amor. Uma palavra. O resto, qualquer outra missão é apenas uma variação do amor. É uma forma de preencher um pouquinho mais, mas tudo se resume no amor, nessa única palavra. E é isso que a gente precisa, só aprender a amar de verdade, amar sem apego, amar sem posse, amar de uma forma muito mais sublime que nós ainda não conhecemos, mas que nós estamos aqui para aprender, né? Então, a lei de amor resume toda a doutrina de Jesus e dos grandes líderes espirituais, porque é de essência divina, é divina. Não precisa, por exemplo, a gente pode chegar numa tribo indígena que não tem contato com ninguém. Só tem 2 coisas que são da essência do ser humano também, né? Que é a essência divina, que é acreditar num Deus. Quando a gente pega, estuda, né, na história mesmo antiga, a gente vê templos que os nossos ancestrais faziam para adorar a Deus. Eles não conheciam qual era, mas eles já tinham aquela necessidade de Deus. Eles sabiam que existe um ser, existe alguém responsável por isso. Então, é da natureza humana a crença em Deus. É da natureza humana. Também é da natureza humana essa essência divina que tem dentro de cada um, que é amar. Então, até aquelas pessoas mais duronas, né? A gente vê isso na televisão, gente que matou, que cometeu grandes crimes. Quando você vai conversar com a família, eles falam, nossa, mas era uma pessoa super amável, super agradável, cuida bem dos filhos, era um bom pai de família. Quantas vezes a gente não viu isso, né? Os vizinhos falam, nossa, acima de qualquer suspeita, não parecia. Porque também as pessoas, até as mais bárbaras, elas também amam, porque o amor é de essência divina, está dentro de cada um de nós. A gente só precisa despertar isso, aflorar mais, né? Trabalhar mais isso, deixar florescer. E todos nós temos no coração a centelha desse sentimento sagrado chamado amor. Todos nós. E nós, né, que iremos desenvolvendo através das várias existências. Então, a gente não aprende, como eu falei, assim, aprender a amar no sentido profundo, no sentido que, né, que Jesus quer nos ensinar, que Jesus está nos ensinando, nos ensinou, nós ainda não aprendemos assim, simplesmente ele falou, a gente aprendeu e pronto, né? É necessário, nós somos seres humanos inferiores em busca da evolução. Então, a gente nem conhece ainda, mas cada existência, a gente vai trabalhando isso, trabalhando em nós,
a prática e, né, o desenvolvimento desse amor, para que a gente realmente consiga entender e consiga praticar esse exemplo que Jesus nos deu, né? Então, a gente precisa desenvolver através das várias existências, mas está dentro de nós. E, na verdade, então, né, o amor, como eu falei, ele é um sentimento que já está, já faz parte da nossa essência, da essência humana, da essência divina. E na escala evolutiva, o amor, ele vem ali, a origem de tudo, está nos embriões dos sentimentos. O amor é o embrião dos sentimentos, é a mãe dos sentimentos, é de onde todos os outros sentimentos nascem, todos os outros bons sentimentos, até mesmo os maus, porque os sentimentos ruins, eles surgem pela falta de amor. Então, todos os sentimentos, eles têm origem ali no amor ou na falta dele, né? E aí, quando mais, assim, no início, quanto mais a gente está né, conhecendo o início da humanidade, aprendendo a amar, então, é por instinto. Então, os nossos instintos, a gente ama por instinto, como se fosse um animal também, né? Esse amor, ele não é um amor, é um instinto. Então, ele reconhece um dono. O cachorro, ele já está no nível mais evoluído. Então, não estou nem pensando no cachorro, mas, assim, em outros, de um modo geral, são mais instintivos do que raciocinado. Então, esse é na origem evolutiva mesmo. Então, são por instintos. Quando a gente avança um pouco mais na nossa escala evolutiva, o amor ele já passa através de sensações. Então, as pessoas né, o ser já começa a ter sensações de amor, sensações agradáveis. Então, já vem um pouquinho mais. Então, ao invés, deixa de ser instinto, já vira uma sensação. E à medida que a gente, né, se instrui mais, nos conhece mais, nos depura, nos purifica, então o amor deixa de ser simplesmente uma sensação e já vira sentimento. A gente sente esse amor, a gente sente esse carinho. A gente, quando está vibrando no bem, vibrando no amor, a gente sente dentro da gente aquele sentimento gostoso. Então, porque nós já estamos nos instruindo e já estamos nos purificando um pouco mais em relação à escala evolutiva, em relação aos seres inferiores que nós ainda somos, mas que nós já fomos muito mais, né? Então é isso, então passa a virar sentimento. E qual que é a meta? A meta sempre é aprender a amar. Então, sempre na nossa escala evolutiva, a nossa meta é o amor. E quando a gente conseguir realmente entender e praticar o amor, a gente vai nos livrar de tantos sentimentos ruins. E livrando de sentimentos ruins, a gente livra de tantos defeitos, a gente livra de tanta coisa, tantas as provas e expiações, a gente começa a vencer mesmo o nosso objetivo aqui na Terra. A gente começa a nos livrar, né, da versão antiga que nós éramos e começamos a entrar, então, no processo de evolução. E isso pode acontecer, né? Nessa vida mesmo, a gente vai melhorando. Quem de nós não olha para trás, para o passado, e fala assim, nossa, como eu mudei? Né? Todo mundo, assim, ninguém é hoje a pessoa que nós éramos há 5 anos atrás. Ninguém. Então, assim, imagina numa encarnação para outra. Imagina tudo que a gente aprende na erraticidade, que é o período que a gente está desencarnado, esperando para encarnar novamente. Então, assim, no Livro dos Espíritos mesmo fala, nós somos sempre uma versão melhor de nós mesmos. Sempre, sempre, sempre. Mas aqui ainda, a nossa meta é o amor. A gente ainda tem muito que aprender, tem muito que conquistar para chegar lá. Mas é aos pouquinhos, sabe? Numa palestra, num estudo de terça-feira, no Evangelho no Lar, onde que a gente vai estar lembrando, então, quais são os ensinamentos, o que que a gente tem que fazer. Nossa essência, às vezes, já sabe. Às vezes, a gente está ouvindo uma coisa aqui que não é novidade. Pelo menos acontece muito comigo quando eu participo de uma palestra ou de um estudo, que é o caso hoje, né? Às vezes, o assunto que está sendo abordado ali não é que seja nenhuma novidade para mim, mas como é gostoso a gente ouvir e relembrar, nos ajudar a lembrar do que é importante, o que a gente precisa fazer para a gente ajudar a chegar lá, né? Para a gente caminhar e ser uma pessoa melhor, ser uma versão melhor de nós mesmos, para nós, para nossa família,
para a sociedade, né? Então, assim, como isso é bom. Então, o importante é isso, lembrar que a nossa meta é o amor, que a gente está aqui para aprender a amar, sempre. E aí vem, então, a reencarnação e a lei de amor. A reencarnação é um dos instrumentos de aplicação da lei do amor. Porque nós estamos aqui, né, na reencarnação, nós estamos aqui para aprender a amar. Nós nascemos na família que nós nascemos, com, às vezes, alguns familiares difíceis, nós estamos no lugar que nós estamos, cercado pelas pessoas que nós estamos, porque faz parte do nosso aprendizado, porque é importante para nós. Nada acontece por acaso. Então, cada pessoa que está em nossa vida tem uma razão de estar na nossa vida. É para nos ensinar alguma coisa. Às vezes a gente acha que é a gente que está ensinando, mas na verdade aquelas pessoas ali, vamos supor, se aparece alguém muito difícil, sabe, muito impaciente, muito difícil mesmo, uma pessoa difícil de modo geral. Então a gente está ali ensinando como que essa pessoa tem que lidar mais com os outros, ou ensinando, seja lá o que for. E a gente acha que a gente está ensinando, mas na verdade essa pessoa está sendo para nós um professor, porque nos vai, né, vai nos ajudar a ter mais paciência, a ter mais habilidade com os outros, a enxergar mais, sabe? Porque quanto mais difícil é a pessoa, mais paciência a gente tem que ter, mais controle emocional a gente tem que estar do lado. Então, assim, ajudando os outros, a gente ajuda nós mesmos. E a reencarnação é um desses instrumentos para a gente aplicar essa lei do amor. Principalmente porque, quando a gente reencarna numa família, ou na falta dessa família. Para quê? Para a gente aprender. E como que a gente aprende, de um modo geral, na vida, né? Então, é através do amor. A gente, por exemplo, eu já vi psicólogos que falam bastante, né, da importância dos irmãos. Como é importante as pessoas terem, os pais terem mais de um filho, né, a gente conviver com irmãos, porque quando é criança, as crianças brigam por um brinquedo, disputa, né, e brigam bastante. Só que depois tem que estar ali. No dia seguinte, está lá convivendo com aquela pessoa, tem que ver a cara daquela pessoa, e aí tem que aprender a perdoar, e aprender a conviver novamente, aí passa mais, não vou nem falar uma semana, porque quando a criança é muito pequena, passa mais algumas horas, briga de novo, e depois tem que fazer as pazes e brincar todo mundo junto. Então, assim, isso é um ensino de superação, de amar mesmo, apesar da pessoa me brigar comigo, apesar de me irritar, apesar de, seja lá qual for o sentimento, a gente vai nos reconectar, né, nos fazer as pazes, e vamos seguir em frente novamente. Então, a importância que seria, no caso desse psicólogo, né, da psicologia falando disso, a importância dos irmãos, mas que nós podemos aplicar na nossa vida os irmãos, a humanidade, os nossos amigos como os nossos irmãos. Às vezes aquela pessoa que nos magoa, da mesma forma que a gente magoa os outros também sem querer, mas às vezes a gente tem um amigo que sem querer nos magoa. Então, a importância que é a gente não simplesmente cortar o elo, como se fosse cortar uma unha que você dispensa e pronto, não. A importância que é, sabe, reconectar, superar e para caminhar e seguir em frente. Então, é isso que acontece na reencarnação, né? Que é um dos instrumentos para aplicação da lei de amor. Em uma mesma família, no caso das famílias, né? Em uma mesma família se reúnem inimigos do passado. Para quê? Para que eles se ajustem diante dessa lei. Então, na lei da reencarnação, então, a gente sabe que na família a gente nasce muitas vezes, né, próximo dos nossos desafetos. Muitas vezes. Existem também aqueles que nos são mais próximos, são mais queridos, nós temos mais afinidade. Mas às vezes a afinidade é conosco, mas de repente não é com outro irmão, ou não é com a mãe, ou não é com o pai, porém é conosco. Porém, estamos todos juntos para corrigir desavenças, né, para corrigir a relação do passado, seja lá qual relação que for. Então, a gente sempre nasce na família certa, estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? E isso acontece para quê? Para a gente poder praticar o nosso amor.
Se a gente tem uma pessoa difícil na nossa família, ao invés de simplesmente ignorar, tem que pensar, eu não nasci aqui por acaso, eu não estou com essa pessoa por acaso, nós não nascemos parentes, irmãos, mãe, filha, pai, filho, não nascemos por acaso. A gente tem que reconectar. E aí, a gente tendo esse conhecimento do Espiritismo, a gente vai esperar morrer para depois esperar quantas vidas, porque é toda uma programação que tem que nascer todo mundo junto na mesma época, com as pessoas afins todas. Então, assim, quanto tempo leva isso e a gente vai desperdiçar essa chance para quê? Então, toda vez que a gente seria bom a gente lembrar, né, quando a gente encontra alguém difícil, que a gente consiga pensar assim, ela está aqui para eu poder vencer essa prova. Então, fica mais fácil a gente saber se é uma prova, eu vou vencer, eu já tenho conhecimento para entender que nós não nascemos na mesma família por acaso. Há uma razão. Se a razão é amar, então que a gente aprenda a amar aqui, agora, sem precisar depois, né? A reencarnação é a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. E muitas vezes a gente acha também que às vezes os outros que fizeram mal para a gente, né? Se a gente está numa situação difícil, porque é difícil a gente nos ver, falando de um modo geral, tá, gente? Pensar que nós criamos uma desavença, que nós fomos o algoz numa outra existência. Então é mais fácil a gente pensar que o outro fez mal, né? De um modo geral, eu estava vendo isso e assim, e muitas vezes fomos nós. Então, assim, a gente tem que reconectar independente de quem fez o que seja feito o quê. É para isso que existe a lei do esquecimento, esse véu de esquecimento, né? A gente tem que fazer o bem sempre a quem talvez nós mesmos tenhamos feito mal. Então, é a oportunidade de estar aqui e de conciliar, né, as relações para que a gente possa sair fortalecido, que a gente possa, no final do dia, né, no Livro dos Espíritos fala isso, assim, quem é o espírito do bem, o verdadeiro homem do bem? É aquele que no final do dia pode deitar na cabeça, rever o seu dia, repensar tudo que aconteceu e, de certo modo, ter dentro dele aquela certeza de que ele fez o que devia ser feito, fez o que foi certo, né? E o certo não baseado no ego, no orgulho, mas o certo baseado na lei do amor. E é com essa satisfação da gente ter feito, ter seguido o amor, que a gente cresce, que a gente evolui, né? E aí o amor ao próximo, qual que é o limite do amor ao próximo? A gente deve amar somente a família, quem não é da família, então eu não amo. A gente deve amar somente quem segue uma determinada religião, e quem não segue essa religião, eu também não amo, né? Essa da religião me toca bastante, né? A gente deve amar somente a nação, enfim, amar somente a quem pensa igual a nós, ou amar a humanidade inteira, né? Qual que seria esse ensinamento? E a gente vê também muito nas religiões, por isso que eu parei aqui, assim, quantas pessoas estipulam de seguir determinada religião, determinada seita, determinada doutrina, quantos acreditam que somente aqueles que seguem que terão o reino de Deus? Quantos cristãos, quantas religiões existem aí que eles são salvos? Pobre daqueles que não seguem, que pensam diferente, porque eles vão para o inferno. O espírito, então, né? Não sei vocês se já passaram por isso, porque eu acho que eu já falei para vocês, assim, minha família é muito católica, eu não estou aqui em momento nenhum criticando o catolicismo, de jeito nenhum, até porque eu sou uma católica muito espírita, uma católica que acredita na reencarnação, mas a minha vida inteira eu tive na doutrina, segui a doutrina católica. Com 17 anos eu estava entrando no convento, eu participei, eu segui, eu cheguei a entrar no Recanto Madriguel, em Pouso Alegre, Minas Gerais, só que eu acabei não seguindo, então não cheguei a me especializar, quase fui uma noviça, não cheguei a completar. Porém, estou falando isso o seguinte, então assim, a gente segue, de repente, quando eu comecei a ter algumas visões, a ter um contato com o mundo espiritual, eu fui taxada de louca, de
manda para o psicólogo, procura um padre. Só contando um pouquinho da minha vida aqui rapidinho, foi graças a eu procurar um padre que hoje eu estou na doutrina espírita, porque o padre que me conhecia muito, conhece a minha história, ele que me indicou. Mas quantas vezes, voltando aqui no caso da religião, né? Para minha família hoje, principalmente depois que declaradamente, né, me tornei espírita, porque foram publicados alguns livros, minha família me abomina, eu não sigo Jesus, então assim, eu vou morrer no fogo do inferno. Eu já ouvi muito. Mas dentro da minha família existem parentes de outras religiões, então que eu não vou citar aqui também para não queimar, mas assim, discriminam totalmente, porque para eles somente aqueles que seguem aquela determinada religião é que vão para o céu. O restante, de acordo com a terminologia deles mesmo, né, vão para o inferno, sabe? E assim, então é tanto julgamento aí que fica difícil a gente acreditar como é que um Deus que prega o amor, que prega amar ao próximo como a si mesmo, como que alguém, conhecendo isso, acha que Deus simplesmente deixaria de lado toda uma nação, todo um planeta que não conhece aquela religião, que não segue aquela religião. Então, assim, como que é pequeno a gente se achar mais do que o outro? Como que é pequeno a gente chegar aqui, somos espíritas, estamos estudando, mas por causa disso a gente achar que nós somos mais do que um outro? Então, assim, que pequenez é essa de, seja lá em qualquer situação da vida, da gente olhar para o próximo achando que a gente é um pouquinho que seja melhor. Porque o que torna o outro melhor não é a igreja que ele segue, mas é a igreja que a pessoa é dentro dele, né? Então, não é aquilo que a gente prega. E aí, tem um exemplo, por exemplo, de Judas. Judas tinha o melhor dos mestres, o melhor dos amigos, o melhor dos, dos professores, o melhor dos sacerdotes. Mas nem por isso, nem isso, né, impediu Judas de fracassar, né? Impediu ele de errar. Então, o que faz a pessoa ser, né, ter o sucesso na vida espiritual, na nossa melhora, não é onde que a gente vai, não é uma igreja que a gente vai, não é uma escola que a gente frequenta, não é nada. É o aprendizado que a gente tira das lições. E é o aprendizado que a gente coloca na prática. Então, assim, nós não somos, né, esse amor ao próximo aqui, qual é o limite? Nós não devemos nos apegar simplesmente a rótulos, a grupos. A gente tem, sabe, o mais importante para nós, o que vai realmente levar em consideração, vou voltar um termo, tá? Que não é o correto no espiritismo, não, mas só para ficar, para fantasiar e ilustrar melhor aqui. No dia do juízo final, quando aparecer o nosso telão lá em cima, né, no céu, quando a gente chegar e aí for passado tudo que nós fizemos, o que vai contar para nós não é quem a gente foi, o status que a gente sabe, é o sentimento que a gente teve ao ajudar, é o aprendizado que a gente teve, as mãos que a gente estendeu. Então, isso sim é importante, mas principalmente quando a gente aprende que a gente deve amar além do núcleo. Então, além não é simplesmente a família, não é simplesmente aqueles amiguinhos do grupinho de amigos, não é simplesmente uma turma da escola, não é simplesmente aquelas pessoas que pensam igual você, mas quando a gente aprende a amar, a entender, a compreender, né? E amar no sentido completo mesmo, alguém diferente, alguém de fora, aí a gente já está abrindo para a gente, né, para um novo ciclo, a gente já está expandindo um pouco mais esse conhecimento nosso, né, os nossos limites. E quanto maior o nosso limite, quanto mais, porque é o seguinte, amor, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Quanto mais a gente sair distribuindo amor por aí, mais amor a gente vai ter para distribuir. Então, quanto mais a gente aumenta os nossos limites, mais limites a gente vai ter ainda para aumentar e para atingir, né? Quanto mais a gente aumenta, maior fica a nossa capacidade de atingir, né? E de amar cada vez mais. Então, qual que é o limite desse amor ao próximo? A humanidade inteira, ou seja, não tem limites. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza
e dirige os espíritos. Então, é o amor que causa essa harmonia, essa serenidade, aquele sentimento gostoso. Como é bom a gente estar do lado, né, de pessoas que a gente sente essa afinidade, pessoas que nos transmitem a paz, e a gente consegue compartilhar, não precisa nem ser através de palavras, mas o sentimento mesmo, a gente consegue compartilhar um pouquinho desse amor. Então, a gente sente, né, nessa harmonia que existe quando há um amor verdadeiro. E a prática da lei de amor consiste em amar a todos indistintamente, independente da nação, independente, né, do time de futebol, da visão política, da religião que segue. É quando a gente consegue amar a todos indistintamente. E ajustando-nos à lei de amor. O que a gente precisa fazer? Exercitar a tolerância e o amor com os que convivem conosco. Então, para a gente ajustar, né, para a gente nos adaptar e nos melhorar na lei do amor, a gente precisa exercitar a tolerância, né, aprender a amar aqueles que convivem conosco, principalmente aqueles que são um pouquinho mais difíceis para a gente, aquele que a gente sente uma certa aversão, é essa pessoa que apareceu na nossa vida para nos ensinar. Se a gente conseguir lembrar disso, quando a gente encontra uma pessoa que é um pouquinho mais difícil para a gente, se a gente pensar assim, essa pessoa não está aqui por acaso. Para eu poder vencer essa prova, eu vou ter que passar por ela. E se a gente consegue amar não é levar para casa, não é adotar, não é nada, é simplesmente amar, desejar o bem para aquela pessoa, poder ajudar quando necessário, entendeu? Então, se a gente consegue fazer isso, a gente já dá um passo, a gente já dá um ajuste um pouquinho maior na nossa lei de amor. É perdoar quem nos ofende, mas também saber pedir perdão quando a gente ofende os outros, né? Porque é importante a gente perdoar aqueles que nos ofendem, mas também é bom a gente reconhecer quando a gente ofende os outros e saber pedir perdão. Isso também é um ajuste da lei de amor, né? É auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. Então, olha o ensinamento. Na medida das nossas possibilidades, a gente não tem que pedir empréstimo para poder ajudar a pagar a dívida do outro. Eu estou falando empréstimo em todos os sentidos possíveis. Pode ser um empréstimo financeiro para pagar a dívida do outro, pode ser um empréstimo emocional. Quando às vezes a gente está ruim e aí alguém vem sugando a nossa energia, a gente tem que tirar a energia que não tenhamos mais para poder dar para aquela pessoa. Primeiro, sabe, no avião, quando cai a máscara, né, de despressurização, primeiro a gente coloca na gente mesmo para depois ajudar o outro. Então, a gente tem que auxiliar o próximo, ajudar o próximo, mas a gente tem que cuidar de nós primeiro. Então, na medida das nossas possibilidades. Essa é uma observação importante, mas se conta lá, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, está lá explicando. Na medida das nossas possibilidades. Fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Como é importante a gente entender isso. E não, esse ensinamento, fazer aos outros o que gostaria que eles nos fizessem, não é fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem. Aí a gente não está aplicando direito, mas é o que o outro gostaria, né, que fosse feito para ele, na condição dele, com o ensinamento dele, com a vivência dele. Então, como é importante a gente saber nos colocar na posição do outro, tentar percorrer, entender um pouquinho o caminho que ele já percorreu, as pedras que ele já pisou, para a gente poder entender as dores. E aí sim, se a gente consegue traçar esse percurso, entender essas dores, a gente consegue nos colocar no lugar do outro e pensar, pensando com aquela cabeça, vivendo do jeito que vive, cercado pelas pessoas que vivem, como que essa pessoa gostaria que eu ajudasse. Aí sim, se a gente consegue também entender isso, a gente já dá um passo a mais, porque muitas vezes a gente pensa assim, o que que eu, com a minha cabeça, com o meu jeito de ser, faria no lugar do outro? Então a gente não está nos colocando no lugar do outro, né? Não tá fazendo isso. Então o ideal é aprender mais, é fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem também. Né? A gente tentar imaginar naquela situação o que a gente gostaria que o outro fizesse por nós. E amar no sentido profundo é ser leal.
Aquele amor verdadeiro, quando a gente ama com profundidade, com intensidade, a gente é leal, a gente sabe daquele amor, a gente é fiel. Eu estou falando que na lealdade é diferente de fidelidade, mas a gente é fiel àquele amor. Eu não estou falando amor conjugal, né, de relacionamento nesse sentido, não, de um amor de um modo geral. Quando a gente ama, se a gente ama os animais, a gente consegue ser mais fiel, leal a esse amor, do que simplesmente sair maltratando. Então, essa lealdade com o ser humano, com o amor de um modo geral, né? É ser íntegro. A integridade é incorruptível. Então, assim, o amor verdadeiro, se a gente aplica amar no sentido profundo, é a gente entender e aceitar esse amor e nos tornar incorruptíveis a ele. É ser consciencioso, é ter consciência do que sentimos, consciência, né, de quem amamos, do sentimento que nós temos, do respeito que a gente tem pelo próximo. Então, é considerar como a sua grande família humana, entender que todos somos irmãos, né? É suavizar as dores dos semelhantes. Olha que profundo que é isso, que amar, né, no sentido profundo, é suavizar as dores dos semelhantes. Ou seja, para suavizar a dor de um semelhante, é necessário olhar para ele com compaixão, com solidariedade, né? E acontecendo isso, os efeitos do amor é a destruição do egoísmo. Se a gente ama profundamente, se a gente ama de verdade, a gente não pensa mais somente em nós. A gente ama alguém, a gente pensa no próximo. Né? Quantos aqui que vivem a maternidade, que quando a gente, né, principalmente quando o filho é pequeno que nasce, que de repente a gente sai do nosso, vou colocar um exemplo aqui, o primeiro filho, a gente sai daquela pessoa que não tinha ninguém para cuidar, para de repente vem um amor tão grande, tão profundo, que a gente tem que, né, aprende assim, eu tenho que cuidar desse ser, e começa a desenvolver dentro de nós um sentimento tão grande. Então, esse é um dos exemplos do amor. Mas a gente começa a destruição do egoísmo, porque a gente começa a pensar no outro mais do que nós mesmos, né? Ou não precisa pensar no outro mais do que nós, mas simplesmente pensar no outro já destrói o egoísmo. E é isso que a gente deve fazer como nação. Se a gente começar a pensar nos outros de um modo geral, a gente destrói o egoísmo e a gente cria, sim, uma nação unida no final. E faz o quê? O melhoramento moral da humanidade. Porque se não houver mais egoísmo no mundo, a gente tem uma melhora moral. Então, moralmente e espiritualmente, estaremos todos mais avançados, né, evoluídos. E aí, com isso, a extinção das misérias sociais. Que não vai ter mais simplesmente pensar em mim somente. Há um pensamento no próximo, um pensamento conjunto. Então, acaba a extinção das misérias sociais. E com isso, a felicidade durante a vida terrestre e espiritual. Porque o terrestre é apenas uma fase. Se a gente consegue ser feliz plenamente, não é felicidade material, mas ser feliz espiritualmente, feliz da felicidade verdadeira aqui na Terra, a gente vai desfrutá-la ainda mais no plano espiritual, né? E aí vem então a contribuição do Espiritismo para isso tudo. Qual que é? O Espiritismo ele contribui para que a lei de amor seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. E aí, a recomendação de Fenelon, né, nesse capítulo que está lá de 1861, é: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Amai-vos e vereis a terra transformada num paraíso terrestre. E é esse o ensinamento de hoje, ou seja, amai-vos. E aí a gente vai ter a Terra transformada num paraíso terrestre. Foi novidade o que Fenelon falou para nós? Tipo, é a primeira vez que a gente escuta? Não. Se a gente for em qualquer centro que recebe uma mensagem, no final das contas, a mensagem do plano espiritual é sempre a mesma. Amai-vos. Olhai para o outro, desejai o bem, fazei o bem, aprendei essas lições de Jesus. Porque se a gente aprende, a gente garante
a gente já garante o nosso lugarzinho, né? Nessa evolução que a gente busca tanto na nossa melhora espiritual e garante principalmente uma humanidade melhor, né? O fim dessa discórdia, o fim desse egoísmo e uma melhora para a humanidade de um modo geral. É isso, gente. Gostaria de ouvir vocês agora. Quem vai querer falar? Marina, Dani, Cris? Alguém? Não? Ninguém vai falar nada? Olá, Bom. meninas. Cheguei atrasada. Oi. Tudo Oi, bem, Dani. amor? Tudo bem? Enquanto você vinha falando, me veio aquela frase, a gente já escutou tantas vezes, né, que é viver no mundo sem ser do mundo, né? Buscar oferecer a nossa contribuição para o progresso, aproveitar as oportunidades, né, para a gente melhorar a nós mesmos e exemplificar, né, aquilo que a gente aprende com Cristo, que a gente tenta, né, aprender com Cristo, exercitando, né, isso a gente vai conseguir trazer para nós essas outras virtudes que o amor nos proporciona, deixando as nossas boas sementes, né? Uhum. Eu lembrei disso, santificando as nossas atitudes, porque a gente precisa viver a experiência terrena, mas a gente precisa buscar no Cristo o exemplo, né? Não é fácil, porque a gente vive tão absorvido no materialismo, a gente é muito imediatista, né? Mas a gente, avaliando as nossas atitudes, buscar sempre, né, reparar o mínimo que for, se esforçar. Foi isso que me veio à cabeça, Lu. Obrigada por compartilhar com a gente, Dani. É isso, gostei dessa frase aí, né? Viver no mundo sem ser do mundo, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Aproveitando a oportunidade, né, porque a gente pensa tanto na vida espiritual, né? Mas a gente pode buscar trazer, né, esses momentos de vida espiritual aqui para a Terra, né? O reino de Deus em nós, aqui na Terra. E a gente precisa, né, se amar para isso, aprender a amar e se esforçar, né, para seguir os exemplos do Cristo. Porque a gente acha que conhecer, né, conhecer o Evangelho, saber de cor as palavras, as frases bonitas, mas se isso não transforma a gente de alguma forma, ou se a gente não aplica isso na nossa vida, não faz grande mudança, não é? Porque decorar e aprender no intelecto, todo mundo pode fazer. É, é. E há uma diferença muito grande entre conhecer, né? Já ter ouvido falar dos ensinamentos de Jesus, conhecer e praticar. E a gente sabe, quem está aqui. Bom, deixa eu parar de falar, gente. Eu sei, eu sei a diferença que é, porque às vezes a gente, né, eu sei muitos dos ensinamentos de Jesus, mas na prática, como é difícil a gente ser esse ser, né, iluminado e colocar em prática tudo aquilo, porque a gente ainda, eu parei de falar, gente, né, eu carrego em mim todos esses sentimentos inferiores, então fica difícil simplesmente aplicar. Eu estou falando agora porque eu não vou aplicar, né, não vou generalizar aqui agora, porque vai que vocês estão mais, né, fica mais fácil, porque às vezes é mais fácil para um, mas é difícil, é difícil. Mas para mim, Dani, funciona muito o pelo menos estar em contato, porque assim, se eu me afasto do evangelho, se eu me afasto da linguagem de Jesus, a gente começa a cair nas felicidades mundanas, nas felicidades materiais, e começa a deixar de lado um pouco, né, esses ensinamentos. Então, para mim, é importante estar sempre ouvindo, estar sempre lembrando, tipo assim, olha, o caminho é esse,
Então, vamos seguir reto, porque, né, vamos seguir firme, porque é muito fácil a gente desviar desse caminho. Os atalhos são muito atraentes. Concordo plenamente. A gente tem sempre que manter o contato, né? Porque de pouquinho em pouquinho isso vai interiorizando em nós, né? E, e é verdade. Se a gente se afasta, a gente é engolido. É. Porque hoje tudo é muito fácil, é muito prazeroso, né? A gente gosta das coisas muito fáceis. Porque seguir o Cristo é sacrifício, é difícil, né? Porque a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente não gosta daquilo que a gente vê, né? Exatamente. A gente não gosta, então a gente quer deixar de lado, né? Mas a gente sabe que o nosso caminho é esse, é olhar para dentro, né? Olhar para dentro e buscar a melhora. E não tem outro caminho, né, Lu? Não tem. Pode ser a denominação que for, como você disse. Eu, mas o caminho é um, é o Cristo, e o Cristo é amor. Né? Eu lembrei, eu escutando você falando, eu já sofri também, porque eu nasci numa família espírita. E eu já fui chamada até na diretoria da minha escola, porque eles estavam fazendo uma pesquisa a respeito de religião. E na minha escola, e na minha sala, eu fui a única que respondi que era espírita, porque para mim nunca foi um problema dizer que eu era espírita. E eu fui chamada imediatamente para explicar por que que eu tinha dito que eu era espírita. Eu falei, porque eu sou espírita. Eu conheço casos assim, e há ainda esse preconceito muito grande, né? Muito grande, já perdi amizades por causa disso. Pessoas se afastaram. Mas eu acho que a gente deve seguir, né? Seguir, porque é a nossa consciência que deve nos mostrar o caminho, né, Lu? Exatamente. É a igreja que a gente é por dentro, né? O bem que a gente faz, não os versículos que a gente lê. É isso que importa, né? Verdade. Muito bom. Marina, Cris, vocês querem falar alguma coisa? Não, na verdade, o que eu acho assim muito complicado é essa coisa da gente saber que às vezes vem pessoas para nossa família que vêm propositalmente por algum motivo, mas é muito complicado você, eu acho, pelo menos, você amar uma pessoa e ter essa impressão que às vezes não é recíproco e que você pensa assim, mas a gente tem que passar por isso porque provavelmente tem um motivo. Eu acho muito complicado isso para mim, entendeu? Às vezes a gente tem problemas com pessoas da família e você gosta dela, mas ao mesmo tempo você sabe que do outro lado não é a mesma coisa. E aí você fala, meu Deus, mas por quê? Eu só faço bem a pessoa. E aí você tem que pensar o seguinte, não, mas de repente é porque ela veio resgatar alguma coisa. Mas não sei se vocês conseguem entender para mim, eu acho muito complicado isso, porque você gosta e aí você se sente amargurada, porque sabe, não, a pessoa não dá para você o que você esperava. E aí você sabe, às vezes você até tem a impressão que, tipo assim, a pessoa fala assim, puxa, eu queria gostar, mas eu não consigo. Às vezes eu tenho essa sensação com pessoas da minha família, sabe? Tipo assim, a pessoa pensa assim, puxa, mas ela é tão boa para mim, eu tinha que gostar, mas no íntimo eu não gosto. E não tem um motivo. Eu não sei como é que isso acaba, entendeu? É muito complicado para mim isso que acontece com pessoas que você gosta, entendeu? Agora, o que que a gente faz, eu não sei. Porque também você fala assim, agora assim, pô, eu vou ficar querendo levar lambada toda hora? Eu acho que Não é fácil, não é fácil mesmo, né? O ensinamento está aí. Quando a gente fala assim, é porque assim, a gente sabe o que a teoria diz, o que o livro diz, né, da gente, mas assim, que é fácil da gente aplicar, não, né?
Muito difícil também. Então, o Luto passou num slide, assim, né, da questão da lei do amor, daí eu fiquei olhando aquela escada, aí lá em cima estava escrito, né, para a gente chegar lá no topo, amor, uma palavra que é tão pequena que quando a gente lê, a gente fala, nossa, é só isso, né, para eu chegar lá em cima, e parece ser muito fácil, né, a Cris estava falando, e também foi complicado, porque eu também tenho né, a minha irmã é um caso bem complicado na minha família, foi muito difícil, assim, por muitas coisas, porque eu acho que eu não conheço uma pessoa mais egoísta que a minha irmã. E só que, ao mesmo tempo, ela tem tantas qualidades, e assim, ela já fez tantas coisas, assim, para os meus pais, Deus já vê meus pais chorando, para mim, por essa questão do egoísmo mesmo dela. E foi através da minha irmã que, na verdade, eu consegui praticar o perdão, entendeu? Porque eu era uma pessoa, há anos atrás, né? Eu era uma pessoa muito orgulhosa e muito difícil de perdoar. Então, eu acho que o perdão, ele tem que estar, porque não adianta a gente falar, você fala assim, né, eu tento amar, eu tenho alguma coisa, às vezes aquela pessoa fez e lá no fundo eu não consigo ser falsa, eu não consigo, né, se lá dentro não está perdoado. E eu falava, gente, mas a minha mãe sempre falou da questão do perdão, que é o primordial, né? Que a gente tem que perdoar, mas e eu não consigo, e daí? Então foi através dessa minha irmã que veio na minha família, que eu tenho certeza, né, que não é à toa. Eu tenho certeza, eu amo muito a minha irmã, graças a Deus, apesar de tudo. E é triste eu ver lá em casa a situação das minhas duas irmãs, elas praticamente assim, tudo que uma não, né, odeia em tudo, a outra tem, elas assim, têm essa rixa, e eu falo, gente, elas são irmãs, será que vai preciso vir em outra vida, sabe, para elas aprenderem a se amar? E me dói, assim, né? Mas foi através, eu acho que todas as pessoas que às vezes têm essa dificuldade, né? Porque, como a Lu falou, é fácil a gente amar os nossos filhos, né? Pais, nem todos, né? Tem muita gente que tem problemas com os pais lá em casa, não é o meu caso. Ou pessoas difíceis mesmo, é muito complicado, né? Mas com essa minha irmã, eu realmente, através, né, disso, eu acabei descobrindo, ou, né, eu aprendi essa questão do perdão. Então, eu acho que todas as pessoas, por mais que tenham esse lado, se a gente passar a enxergar as qualidades, a gente sempre vai aprender com todas as pessoas, entendeu? Então, eu acho que é a gente tentar não se focar na escuridão daquela pessoa, porque às vezes é o que ela pode dar naquele momento, e se eu era tão egoísta como ela numa vida passada, entendeu? Eu também ia querer ajuda, eu ia querer que as pessoas olhassem o que eu também tenho de bom, né? Não somente o meu lado escuro, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, com a minha irmã, eu aprendi a amá-la, porque foi ela quem me ensinou a perdoar, entendeu? Com os, né, do jeito dela, que foi difícil, foi complicado, mas eu agradeço a ela todos os dias, porque foi através dela que eu aprendi, né? Então, eu tento buscar isso. É difícil, né? No dia a dia, a gente, né, amar todas as pessoas, a gente vê uma palavrinha tão que parece fácil, mas é difícil. Mas se a gente tentar focar nisso, né? O que aquela pessoa também tem de bom? E todas as pessoas têm, né? Algo de bom para nos ensinar, né? E é isso. Eu, na verdade, eu tento pensar assim, quando às vezes eu fico muito magoada, eu penso assim. Uma vez eu vi até num centro que eu frequentava aqui no Rio, numa palestra, eles falaram assim: o egoísta, ele não merece ter raiva, ele é digno de pena. Porque o egoísta é como se ele usasse antolhos. Ele não enxerga, não é uma coisa deliberada. Ele não... O que para a gente, às vezes, é óbvio, para ele não é uma coisa proposital. Às vezes fala assim, meu Deus, mas que absurdo, como é que a pessoa... Não é uma coisa, tipo assim, deliberada. Ele não consegue. E aí, às vezes, quando eu fico meio magoada, eu falo assim, gente, não é aquela coisa, eu vou fazer isso. Não é porque não alcança, não consegue. O que às vezes para a gente é muito natural, para o outro não é. Então, é isso que eu tento fazer para amenizar um pouco, às vezes, a mágoa, que você fala, gente, não é possível. Mas é isso, não é de propósito. Tipo assim, não é aquela pessoa, não, eu vou fazer isso para maltratar. Não, ela realmente não faz de propósito. A minha irmã é egoísta, até quando ela teve filho, a gente falou assim, agora ela vai deixar de ser egoísta. Não é possível que com o próprio filho, e com o próprio filho ela entendeu? Então, até hoje, ela tem esse lado, porque ela ainda
não aprendeu. E ela tem o tempo dela, eu espero que ela aprenda nessa vida, né? Mas ela é uma pessoa muito boa, entendeu? Então, esse é o problema. Mas tem coisas que às vezes, né, magoa Magoa, e a gente vai, gosta. né? É difícil. É. Mas estamos aí para ensinar, para aprender e para amar. E para amar, acima de tudo, né? Para Sim. aprender, porque não é fácil. A gente ouve desde pequena, desde que nasceu, a gente ouve essa palavra, mas vai praticar do jeito que é para praticar mesmo, né? Cris, eu entendo você, eu sei que não Obrigada. é fácil. A nossa função aqui é só darmos as mãos, né? Nos lembrar que, por mais difícil que seja, essa é a nossa meta, é aprender a fazer isso e é superando esses que a gente vai vencer as nossas provas, né? Mas eu sei que não é fácil, não. Gente, vamos passar para o nosso passe. Eu vou fazer o nosso passe virtual. Eu peço só para todo mundo que estiver já com a aguinha por perto. E para concentrar, eu vou colocar o passe virtual aqui mesmo, para a gente concentrar nas palavras. Enfim, e aproveitar esse ensinamento que a gente consiga, então, fazer nossa fluidificação da água, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Irmãos, onde você está? Quais as dificuldades que está enfrentando? Jesus está sempre pronto para tudo. Lu, quase não está dando para ouvir. Falar-se de maneira confortável, que facilite a concentração e a receptividade. Respire tranquilamente. Inspire. Expire. Encha seus pulmões bem devagar. Deixe que energias elevem seus pulmões. Circulem por todo o corpo. Suave. A passagem de suas preparar as multicolores. Faça os sentimentos. Enche a paisagem de otimismo. A justiça das flores. Todas as cativas das ruas. Sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos diante de você. Sua luz.
parceiros da Fundicitária. É isso então, meninas. Boa noite para vocês. Eu vou parar nossa gravação aqui.